Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Nesta noite de domingo de Páscoa, estamos aqui juntos para, nesta hora, adorar e glorificar o nome do nosso Deus. Que Deus possa dirigir nossos pensamentos, que Deus possa dirigir-nos em tudo aquilo que vamos fazer, para que assim o seu nome de fato seja exaltado. Amém? Que aonde chegar a minha voz, chegue a paz de Deus, a graça, a misericórdia e a bondade de Deus possa alcançar a todos aonde chegar a nossa voz. Amém? Esse que vos fala é o pastor Heraldo Ávila e eu estou muito contente de poder estar aqui junto com vocês, junto com todos vocês, para falarmos e ouvirmos da santa palavra de Deus. Amém? Tivemos um culto de live hoje pela manhã maravilhoso, um culto de Santa Ceia, onde Deus poderosamente falou em nossos corações, falou com a sua igreja e nos deu grande fé, grande esperança na sua santa palavra. Amém? Se você não ouviu, ainda está aberto para você ouvir, você pode receber da parte de Deus isso que nós acabamos de dizer. Tivemos uma mensagem maravilhosa e eu sei que Deus vai te abençoar também. Amém? E essa noite, não vamos ser longínquos, né? Hoje já tivemos o nosso culto pela manhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, você possa compartilhar essa live. Nós vamos estar aqui juntos, ouvindo a palavra de Deus e meditando nela. Deus colocou no meu coração, agora no iníciozinho da noite, uma palavra para falar que esta noite eu não tenho dúvidas que essa palavra, como falou o meu coração, ela vai falar no seu coração também. Deus vai falar fortemente em nossos corações. Vamos aprender algo maravilhoso que o Espírito Santo quer nos ensinar nesta noite de domingo, tá? De Páscoa. Hoje é o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, onde o nosso mestre ressurgiu dos mortos, trazendo a vida e a imortalidade a todos nós pela sua ressurreição. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os irmãos já estão entrando. Eu vou entrar aqui também para que eu possa acompanhar vocês aqui através do meu Face, para que eu possa acompanhar todos vocês aí no nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os irmãos já estão entrando aí. Amém? Já está aí muitos irmãos. Está a missionária Carla, nosso irmão Manuel. Está também a nossa irmã Cristina. Nosso irmão Tiago Silva também. Nossa irmã Josiane também está aí. A nossa irmã Solange Zaru também. Minha filha Karine também já está online aí. Que Deus abençoe a vida dela. Nossa irmã Noeli também. Demora um pouquinho a aparecer para mim aqui, mas já vai aparecer. E eu vou poder falar com todos vocês. Amém, queridos? Espero que vocês estejam fortalecidos, animados por aquilo que Deus fez pela manhã. E foi com certeza algo maravilhoso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós ainda estamos vivendo um momento ainda delicado no nosso país, no mundo. O mundo ainda está no momento delicado. Não é momento para a gente brincar, não é momento para a gente ficar brincando de fazer cultos, não. É um momento de reflexão, é um momento de pedir a direção de Deus e deixar que Deus venha nos conduzir. Sabe, nesse momento nós não podemos ser movidos pelos nossos corações, não podemos ser movidos pela maioria. Temos que deixar Deus dar a sua direção para todos nós, amém? Por isso, tem muitas igrejas que já estão funcionando, hoje já saiu o decreto, já poderia funcionar, mas eu achei por bem, junto com o Espírito Santo, a gente ainda ficar essa semana ainda, e vamos ver aonde o Espírito Santo quer nos levar. Vamos continuar tentando ajudar aqueles que precisam, as nossas orações, tentando manter o nosso confinamento, tá? E deixar que Deus vai nos conduzir. Isso não vai nos tornar nem mais fortes, nem mais fracos. Isso apenas vai nos fazer ser mais disciplinados. Vamos aprender, sabe? Jesus disse certo dia aos discípulos que o servo inútil é aquele que faz só o que é mandado, mas o servo que ele espera que nós sejamos é aquele que faz além do que se pede, além do que se pede. Deveria ser natural esse pensamento de cada um de nós, de continuar a luta, continuar lutando, continuar tentando, porque não está fácil, não está brincadeira.
tem muita gente brincando, não é verdade? Eu soube de uma igreja da Serra, de um amigo nosso, pessoas lá se contaminaram e algumas pessoas estão internadas, outras já se recuperaram e uma senhora de idade faleceu, que eu conhecia também bastante. Então é momento da gente refletir, é momento da gente pensar, não é momento da gente agir com coração, é momento da gente agir com sabedoria, com discernimento e deixar que Deus venha nos conduzir, não é verdade? Não podemos de forma alguma seguir a direção que o mundo está indo. O mundo está indo para o precipício, o mundo está indo para a destruição e nós não podemos seguir. Nós seguimos Jesus, nós seguimos a sua palavra, nós seguimos o Espírito Santo. Então por isso, tá, nós estamos aqui ainda, não tem por que ficar com essa correria desenfreada. Se eu sentir no meu espírito que essa semana a gente ainda vai ficar como estamos, vamos continuar fazendo a obra de Deus da forma que estamos fazendo, semana que vem o Espírito Santo pode mudar isso e a gente pode retornar. Eu não sei porquê, mas o meu coração se fechou, tá? O meu espírito, quando eu falo meu coração, é o meu espírito, não é essa bola que pulsa sangue, não é a fonte dos meus sentimentos, não. Nós não agimos por sentimentos, nós agimos por fé. Então, por isso que eu estou aqui hoje junto com vocês e tenho certeza que vocês não vão perder, serão muito, muito abençoados por Deus, amém? Ah, minha igreja não está tendo culto, a sua igreja está tendo culto, não importa, amém? Está aberto, quem quiser, né? As igrejas que quiserem abrir estão com a oportunidade de abrir, mas nós vamos ficar essa semana e vamos ver o que o Espírito Santo tem para nós, vamos ficar ligados, porque é exatamente nessa semana que a volta de Jesus pode acontecer e pegar muita gente de surpresa. Pode pegar muita gente desprevenida. Às vezes a igreja está funcionando e a pessoa não vai, né? Ah, tinha que funcionar. E muitas vezes ela fica em casa o mês todo e vai na igreja às vezes uma vez por mês. E ela quer que a igreja se abra. Para que ela quer que a igreja se abra? Veja bem, nós podemos adorar a Deus, tá? Mesmo de casa, nós podemos adorar a Deus, porque a nossa adoração a Deus é com o nosso espírito e não no local que a gente vai. A igreja é importante? É. Mas nesse momento nós temos que aprender a adorar, tá? Da maneira que a gente pode adorar e do jeito que a gente pode adorar, tá bom? Então fica aí a dica, fica aí a nossa palavra e que o Espírito Santo possa convencer cada um de nós de que o melhor nesse momento não é sair uma lei que a gente pode voltar a fazer culto. O melhor nesse momento é saber o que Deus está pensando, o que Deus está querendo. É isso aí que a gente está pensando, tá bom? Então, irmãos, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos, nesse momento maravilhoso, nós estaremos lendo a palavra de Deus e nós vamos direto no assunto. Nós vamos direto na palavra e a palavra que Deus colocou no meu coração é muito forte, muito forte. Fala de um grande campeão, de um homem de grandes batalhas. Vamos então ler a palavra de Deus? Vamos ler o livro de 1 Samuel, capítulo de número 23. 1 Samuel, capítulo 23. Vamos ler a partir do versículo 1. Vamos ler a partir do versículo 1, que é de suma importância. Vamos então? Diz assim, ó, 1 Samuel, capítulo 23, versículo 1, diz assim: Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando o trigo que havia sido colhido há pouco. Então perguntou Davi ao Senhor, perguntou a Deus o Senhor: devo ir atacar os filisteus? E a resposta foi sim, respondeu o Senhor: ataque-os, salve a cidade de Keila. Verso 3: Mas os homens de Davi disseram: nós já estamos com medo de ficar aqui em Judá, quanto mais ir a Keila para atacar o exército dos filisteus. Então Davi consultou novamente a Deus, o Senhor, e ele respondeu: vá a Keila e ataca, porque eu darei vitória sobre os filisteus. Eu darei vitória sobre os filisteus. Então Davi e seus homens foram a Keila e atacaram os filisteus e mataram muitos deles e tomaram seus rebanhos. E assim Davi salvou os moradores de Keila. Assim Davi salvou
os moradores de Keila. Vamos orar. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, que é santa, que é justa e que é maravilhosa. Obrigado, Senhor. Fala ao coração de cada um dos teus filhos agora. Abra o nosso entendimento, abra a revelação do teu Espírito ao nosso espírito. Assim como o Senhor disse aos discípulos, a todos é falado em parábola, mas a vocês é dado conhecer os mistérios. A vocês é dado conhecer os mistérios. Então a nós é dado o conhecimento, Pai. E que o Senhor possa nos dar esse conhecimento esta noite. Te pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, nessa mensagem, nessa palavra, eu quero trazer algo sobre o rei Davi, sobre Davi. Davi foi o rei que mais colecionou vitória. Davi não perdeu uma batalha sequer. O Davi foi um colecionador de vitórias. Os inimigos de Davi ficavam apavorados com ele, porque os inimigos vinham em maior número, vinham em maior quantidade, vinham em maior habilidade, em maior armamento, e Davi, com a quantidade bem reduzida, Davi os derrotava. Davi os vencia. Eles nem imaginavam, eles achavam que ia destroçar Davi, eles iam destruir Davi, acabar com o reinado de Davi, mas só que era impossível destruir Davi. E Davi foi o rei que mais colecionou vitória. Não houve um rei na história de Israel que pudesse ter tantas vitórias como o rei Davi teve. Mas aí, por trás, o que está por trás do segredo das vitórias desse guerreiro? O que está por trás do segredo das vitórias desse grande homem de Deus, desse profeta, desse sacerdote, desse levita, desse guerreiro de Deus, desse rei maravilhoso, que Deus chega a dizer que é um homem segundo o seu coração. O segredo de Davi nessas vitórias é sempre o mesmo. O Davi jamais levantou uma espada sem a direção de Deus. Davi jamais saiu ao combate para lutar com quem quer que seja sem a direção de Deus. Davi, ele criou o hábito de conversar com Deus, ele criou o hábito de ser dependente de Deus, e isso permeou sua vida inteira. Davi, ele andava sempre nos campos, cuidando dos rebanhos, e sempre estava conectado com Deus, sempre estava pedindo direção a Deus, e Deus certamente estava sempre com Davi. E agora Davi cresce, Davi é chamado para ser rei. Davi foi chamado para ser rei, e Davi poderia muito bem, enquanto era só um garoto, um pastorzinho de ovelhas, Davi poderia dizer, eu estou buscando a Deus porque eu sou só um pastorzinho de ovelha, eu não sou nada. Mas aí que a gente se engana. Davi, quando foi chamado para ser rei, quando foi ungido rei, Davi continuou ainda mais dedicado a Deus, continuou ainda mais dependente de Deus. Davi jamais ele se levantava para ir para a batalha sem consultar a Deus. E olha, são inúmeras vezes que a gente vê na Bíblia Davi antes de ir para o combate, porque ele era um guerreiro. Ele sempre estava batalhando em guerras. Ele sempre consultava a Deus. Ele sempre perguntava a Deus se deveria ir ou se não deveria ir. Se ele deveria ir à batalha ou se ele deveria esperar um pouco mais. E Davi sempre tinha a resposta de Deus. Veja, quando estava para ir para a guerra, ele e um guerreiro, ele é um guerreiro, e nós somos guerreiros também, e nós estamos numa guerra, irmãos. Há uma guerra lá fora, há muitos demônios lá fora, há um grande exército de Satanás, e a Bíblia mostra isso em Apocalipse 12, no versículo 12, lá está escrito, ai dos que moram sobre a terra, ai dos que moram sobre a terra, porque Satanás desceu a vós com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. O diabo não desceu para a terra sozinho. A terra está infestada de demônios, demônios por todos os lados. As pessoas têm sido destruídas por esses demônios. E nós que somos chamados, tá? Nós somos chamados de sal da terra, de luz do mundo. Nós estamos aqui para iluminar o caminho, para mostrar para as pessoas a direção certa.
Mas como mostrar a direção certa se nós muitas vezes seguimos o caminho errado? Pegamos um atalho errado. Então Davi, ele deixa um grande exemplo aqui em várias vezes. Ele perguntava a Deus em diferentes ocasiões de suas batalhas. Davi consultava o Senhor Deus se deveria ir ou se não deveria ir. Se deveria ir ou se deveria esperar. Se era sim ou se era não, ou se era espere, o Davi consultava. Esse tipo de oração de Davi consultando a Deus aparece muitas vezes na Bíblia. Sim, aparece muitas vezes. Só que no texto que nós lemos, no capítulo 23 de 1 Samuel, ele orou 2 vezes. A cidade de Keila está tomada. Os filisteus entraram na cidade de Keila e tomaram tudo. Davi sabe que os filisteus em maior número são guerreiros treinados. E Davi tem um pequeno grupo. Quando Davi decide, ele ora, pergunta a Deus se deveria ir. Deus disse, vai, você deve ir atacar os filisteus da cidade de Keila, que eu vou dar para você. Mas quando ele chega no acampamento, os seus soldados estão com medo. Ele consulta a Deus outra vez. Ele consulta a Deus por causa do medo. Veja que ele sentiu que os seus soldados estavam com medo. E um soldado com medo na guerra vai fazer besteira, vai perder a batalha. Nós não podemos deixar que o medo nos domine. Nós temos um Deus que nos responde. Meu amado irmão, minha amada irmã, você é o guerreiro de Deus hoje. Você é o guerreiro chamado para a guerra. Você não é uma pessoa qualquer. A nossa luta, a nossa guerra não é contra carne e sangue, é contra demônios, contra espíritos que a gente não enxerga. A gente só vê os destroços, mas não consegue ver eles fisicamente. Então Davi sempre orava. Antes de tomar posse como rei, por exemplo, antes de ser efetivado rei, Davi consultou a Deus se deveria ir à guerra contra os moradores de Keila. Está em 1 Samuel que nós lemos aqui. Ele faz 2 vezes a mesma oração e houve um sim de Deus 2 vezes. 2 vezes que ele consultou sobre Keila, ele consultou e Deus falou as 2 vezes, sim, você deve ir, sim, você deve ir. Seria tão bom se a gente aprendesse com Davi. Seria tão bom se a gente visse que Deus colocou aqui na palavra dele exatamente para isso. Quantos filhos de Deus, quantos guerreiros de Deus vão para a guerra sem ao menos orar, sem ao menos clamar a Deus, pedindo a Deus a direção, se deve ir ou não. Entram em batalhas, pega batalhas dos outros e às vezes não ora. Então, meu irmão, minha irmã, antes de qualquer batalha, você deve consultar a Deus. Você deve perguntar ao Senhor, Senhor, eu devo ir para essa batalha? Eu me lembro que há uns anos atrás, logo no início da nova Assembleia de Deus, era um tal do meu telefone tocar 1 hora, 2 horas da manhã, e eram pessoas me ligando porque tinha pessoas endemoniadas, sim, pessoas oprimidas, e me perguntavam, o senhor é o pastor Heraldo? Sim, sou eu. Ah, me deram seu telefone, eu estou com uma pessoa aqui assim, assim. Irmãos, eu não ia nessas batalhas antes de orar. Eu orava, eu disse, espera um pouquinho, eu orava e dizia, Senhor, é para mim ir, eu devo ir. E muitas vezes Deus dizia assim, vai. Tinha vezes que ele dizia assim, vai, mas só dessa vez, não vai voltar lá. E eu ia e vencia os demônios, eu jogava aqueles demônios por terra em nome de Jesus, e as batalhas eram conquistadas. Por exemplo, um dia eu estava em casa um domingo, e o meu sogro, que ainda estava entre nós, o diácono Carlinhos, uns parentes dele estavam oprimidos. Na verdade, a esposa do sobrinho dele estava oprimida em casa. E isso era 3 horas da tarde, desde as 10 horas da manhã, tinha um grupo de irmãos lá, de cristãos lá, que estava tentando expulsar aquele demônio e nada do demônio embora. Então foi quando ele resolveu me chamar. Eu também fui orar e disse, Deus, é para mim ir? E eu me lembro o que Deus me disse. Deus disse assim, sim, você deve ir, porque aquela ovelha que está oprimida, eu vou fazer dela uma grande obra na vida dela. Vá e tira ela das mãos daquele inimigo. E eu fui, irmãos. Cheguei lá, eu tinha que esperar ainda o dono da casa, o sobrinho do meu sogro, pedir para mim fazer aquela oração. Eu não podia chegar e tomando posse. Não, o dono da casa tem que te dar as chaves, porque ele está te dando autoridade para agir.
Foi quando então ele chegou para mim e disse: pastor, eu queria que o senhor orasse pela minha esposa. E ali, quando eu apontei o meu dedo para aquela mulher, ela estava quieta, acuada num lugar, eu sabia que Satanás estava ali. Quando eu apontei o dedo, ela manifestou demônios terríveis. E nós expulsamos aqueles demônios, mandamos embora. Naquela tarde, muitas pessoas da família aceitaram Jesus. Ela aceitou Jesus. O marido, que estava meio barro e meio tijolo, também deve ter se firmado naquela tarde. Irmãos, saímos dali, libertamos aquela mulher, mas antes pedimos a Deus se deveríamos ir. Nós não devemos enfrentar batalhas se Deus não estiver colocando a batalha para a gente enfrentar, porque se Ele não for na nossa frente, a gente pode perder a batalha. Então, hoje, tá? Muitos anos depois, hoje essa irmã, que eu fui lá expulsar os demônios dela, hoje ela é uma pastora ao lado do marido, cuidando de uma igreja lá na Ajuda. Ela é uma pastora cuidando das ovelhas junto com o marido. Então, Deus faz essas coisas. Eu fui para a batalha, mas Deus foi comigo, Ele me deu a vitória. Então escute bem, não pegue batalha de ninguém se Deus não mandar. Não fique carregando cargas de ninguém se Deus não mandar. Aprenda a consultar o Senhor. Aprenda a enfrentar as batalhas que Deus quer que você enfrente. Consultar a Deus como Davi. O Davi nunca entrou em batalha sem saber se ia ganhar. O Davi sempre enfrentava a batalha sabendo que ia ganhar. Então escute, lembre-se disso. Davi consultava. Quando consolidava sua liderança, Davi consultou o Senhor se devia enfrentar uma das tribos rebeldes de Israel. Sim, Davi consultou a Deus, tá? Em 2 Samuel 2, versículo 1. E ele escutou um sim de Deus. Uma das tribos de Israel havia extraviado, estava contra o seu próprio povo agora. E Davi consulta. Quando ele consolidava a sua liderança, se ele deveria pelejar, Deus disse sim. E Davi foi lá e venceu. Quando precisou enfrentar os filisteus, não foi para a guerra sem antes consultar a Deus 2 vezes. Sim, está em 2 Samuel 5, versículo 19 e 2 Samuel 5, versículo 23. O Davi, antes de enfrentar os filisteus, ele consultou a Deus 2 vezes, porque Deus disse: falaria e não confirmaria. Davi consultava a Deus: Senhor, devo ir? E Deus dizia sim. Davi: Senhor, eu posso ir? Deus dizia: ainda não. E Davi esperava. Como poderia Davi ser um derrotado desse jeito? Se Davi andava sob a direção de Deus, Davi andava sobre a guarda celestial. E nós precisamos aprender isso, irmãos. Precisamos deixar de ser afobados, precisamos deixar de ficar preocupados. Deus que te chamou, Deus que me chamou, e Deus que nos elegeu, Ele que faz a obra. Eu planto, você rega, mas é Deus que dá o crescimento. Então nós devemos aprender a não entrar em guerras e parar de se preocupar nas guerras, porque Deus está conosco. Pergunte a Ele: Senhor, esta guerra é para me enfrentar, porque se não for para você enfrentar, ela vai desaparecer da sua vida. Muitas vezes o diabo coloca batalhas na sua vida para te cansar, para deixar você estressado, e batalhas que você nunca ganha. Por que nunca ganha? Porque não foi Deus que mandou você lutar. Toda batalha que Deus manda você lutar, você vence, meu amado. Você vence. Todas as batalhas que você tem que enfrentar, que Deus deixou vir na sua vida, já é vitória garantida. Então Davi sempre fazia isso. Pela quinta vez, por ocasião de uma fome entre a sua gente, Davi consultou o Senhor para saber se a desgraça era consequência do pecado. Sim, Davi queria saber a consequência do pecado, Senhor. Uma desgraça. E Davi foi lá em 2 Samuel 21, versículo 1. Isso aí, 21, versículo 1. No caso, era ele que se dispôs a reparar o erro. Sim, ele se dispôs a reparar o erro. Eles estavam passando por aquela situação por causa de um erro, por causa do pecado. Então devemos ser como Davi, consultar a Deus em cada situação, consultar a Deus em cada batalha, não sair por aí fazendo nada que você fizer. Olha, você pode fazer qualquer coisa, se Deus não estiver na sua frente, você perde a batalha. Muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, que pena
aquele irmão era uma bênção e ele simplesmente se desviou. Sabe, irmãos? Por que se desviou? Por que se afastou? Porque foi enfrentar a guerra sem a direção de Deus, né? Muitas pessoas são consagradas sem a direção de Deus. Muitas pessoas querem avançar ministerialmente sem a direção de Deus. Não podemos dar um passo. Não podemos dar um passo se Deus não for conosco, não é verdade? Nós aprendemos isso com o nosso irmão Moisés. Moisés está lá na liderança do povo. Deus estava com ele. E Deus agora fala para Moisés: Moisés, vá com o povo, porque o povo está rebelde. Moisés diz assim: eu não vou arredar o pé daqui se o Senhor não for comigo. Eu não vou arredar o pé daqui, eu não saio daqui ninguém me tira. E Deus disse: já que é assim, Moisés, então eu não vou, mas eu vou mandar meu anjo contigo. Novamente ele disse: ó, o anjo é bom, tá certo, vai dar vitória, mas eu não abro mão da tua presença. Se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Ele bateu o pé e Deus disse: já que você faz tanta questão, então a minha presença vai com você para te fazer descansar. E Moisés foi um grande campeão. Por quê? Porque ele consultava a Deus. Ele não fazia nada sem a direção de Deus. E agora eu quero me reportar a todos nós. Você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo aí agora, você tem consultado a Deus sobre as coisas, sobre o teu chamado, sobre a vontade de Deus, sobre tudo que você anda fazendo, sobre as coisas que você quer fazer? Porque veja bem, uma coisa que eu me preocupo no sentido bom da palavra preocupação. Quando Jesus diz em Mateus 7:21, disse: naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, fiz isso, fiz aquilo outro, em teu nome. E Jesus simplesmente vai dizer: eu não te conheço, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Veja bem, as pessoas se dispuseram a fazer, mas por que elas ficaram desconhecidas de Deus? Porque Deus não mandou elas fazer aquilo ali. Deus não mandou fazer. Se Deus não mandou fazer, não faça. Se Deus não mandou fazer, não faça. Os resultados serão catastróficos. Eu me lembro, logo no início da minha fé, quando eu saí da Batista e fui para a Assembleia, chamado por Deus, eu cheguei na Assembleia, eu tive um sonho. Deus me deu um sonho. No sonho, eu passava no corredor do hospital, e não tinha paredes, era como os quartos, era como se fosse areia movediça. Eu passava naquele corredor e as pessoas estendiam a mão para mim assim, e eu tentava segurar, elas afundavam. E aquilo me incomodou. E eu perguntei para Deus: o que o Senhor quer, Senhor? Ele disse: eu quero que você junte um grupo e vá para os hospitais. Vá, na verdade a cidade só tinha um hospital. Vá para o hospital. Vá, porque tem muitas vidas morrendo. E eu quero salvar, quero curar, quero libertar muitas vidas. Irmãos, começou eu e mais um irmão, que é meu filho na fé, que hoje é pastor. Começou eu e ele. E Deus começou a fazer a obra. Com pouco tempo, tinha 42, 43 pessoas fazendo visitas no hospital. Eu ensinava para eles, falava para eles, mesmo novo na fé, eu falava para eles as palavras que a gente tinha que falar. E irmãos, em pouco tempo, é impressionante quando Deus te manda, em pouco tempo, o hospital ficou praticamente vazio. Não tinha pessoas doentes mais internadas. Por onde a gente passava, Jesus foi curando, foi salvando, foi libertando. O hospital ficou vazio. Nós tivemos que parar de fazer visita no hospital e mudar a tática. Qual a tática que a gente tomou? Já que agora não tem ninguém no hospital para visitar, tem muita gente, pouca gente visitar, 2, 3 pessoas visitar, a gente visita rápido, então nós vamos para as ruas evangelizar, e assim nós fizemos. Foi um sucesso, porque Deus mandou eu ir. Então não adianta a gente, eu vou fazer visita no hospital porque eu estou com pena dos doentes, eu vou fazer uma visita no asilo porque eu estou com pena dos idosos. Não adianta, irmãos. Se Deus não mandou você ir para essa guerra, você vai perder. Você vai lá se estressar, você vai lá orar, não vai ver resultado. Deus não é obrigado a te dar vitória numa batalha que Ele não te colocou para batalhar. Vocês entendem? Por isso a importância da gente batalhar as batalhas que Deus nos deu para batalhar.
fazer o chamado seu na sua vida, saber entender a vontade de Deus, não sair por aí fazendo o que dá na sua cabeça. Vou fazer isso hoje, hoje eu vou fazer frito, amanhã faz a milanesa, depois faço ensopado. Não, irmãos, não. Tem que fazer do jeito de Deus. Senhor, como o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer de mim? Se você não sabe o que Deus chamou você para fazer, a guerra que Ele chamou para você a batalhar, você tem que orar e dizer: Senhor, me mostra, não sei, não estou entendendo. Ele vai falar com você. Do mesmo jeito que Ele falou com Davi, Ele vai falar com você. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Você não tem que sair por aí dando cabeçada, pegando guerra que é dos outros, batalhas que é dos outros. Você vai se estressar, você vai se ferir, vai se magoar. E muitas vezes a pessoa lá na frente, você quase morreu para ajudar ela na batalha dela, e ela simplesmente virou as costas e voltou para o despojador de lama. Porque Deus não mandou você fazer aquilo. Aquela é tarefa de outra pessoa. Ocupe-se em guerrear as guerras que Deus te deu. O Davi foi um grande campeão, nunca perdeu guerra, foi o rei que mais acumulou vitórias dentre os reis de Israel. Sabe por quê? Porque o Davi entendia isso. O Davi compreendia que precisava pedir direção a Deus. Veja, nas consultas de Davi, ele consultou a Deus muitas vezes. 2 Samuel 5,19, 2 Samuel 5,23, tá? 1 Crônicas 14,10, 1 Crônicas 14,14. Todas essas ocasiões Davi consultou a Deus. Davi consultou a Deus nas batalhas, e todas elas Davi venceu. Todas, até as que pareciam impossível, Davi venceu. Por quê? Porque Deus era com Davi. Deus estava com Davi. Por quê? Porque o Davi entendeu que ele não poderia fazer nada, não entrar em nenhuma guerra que Deus não mandasse ele guerrear. Nós corremos um grave risco de querer guerrear a guerra dos outros. Nós temos que guerrear nossas guerras. Porque guerreando as guerras que Deus te deu, você nunca será derrotado. Eu me lembro um dia eu tive que enfrentar um demônio. Eu tive que enfrentar um demônio na casa de um pessoal que me chamaram. Eu perguntei para Deus se eu tinha que ir. Ele disse: vai, porque essa ovelha, Satanás quer destruí-la, vai. E eu fui. Cheguei lá, uma mulher enorme, uma baita mulher, alta, forte. Eu virei um ratinho perto daquela mulher. Mas diante de Deus, ele veio em minha direção e diz assim: você que veio me expulsar. Virei um ratinho perto daquele demônio. Mas aí eu levantei a cabeça e disse: Deus é comigo, Ele está aqui, Ele falou que podia vir. E eu virei para aquele demônio e disse: não foi eu que vim te expulsar, mas aquele que está em mim que veio te expulsar. E eu tampei com aquele demônio, segurei no pescoço daquela pessoa, nós nos atracamos ali no bom sentido, e em nome de Jesus aquele demônio em poucos instantes estava de joelhos e obedecendo todas as minhas ordens. Mas por quê? Porque Deus me mandou para aquela guerra. Foi Deus que me chamou para aquilo. Tudo que eu faço com certeza, porque eu sei que Deus me chamou para fazer aquilo. E não adianta os opositores, não adianta Satanás, nada pode destruir aqueles a qual Deus ungiu, aqueles que Deus chamou. Vocês entenderam? Por isso eu quero te dizer, irmãos, nós não temos que sair daí preocupados. A pandemia, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Nós não temos que fazer nada que Deus não mande fazer. Não temos que estar preocupados, temos que agora procurar ouvir a voz de Deus, perguntar: Senhor, o que o Senhor espera de mim? Porque às vezes Deus quer que o povo jejua, às vezes Deus quer que o povo se une em oração, às vezes Deus quer que as igrejas se juntem em um só espírito, e está todo mundo, cada um buscando uma coisa para fazer, cada um fazendo do seu jeito, da sua maneira, e muitas vezes isso pode só prolongar essa pandemia, pode só prolongar a matança. A verdade é que a gente tem que parar para escutar a voz de Deus. Nós vamos tirar essa semana para escutar a voz de Deus e ver o que Deus quer de nós. Se Deus quer que a gente ore mais, nós vamos orar mais. Ele vai nos dar a arma, Ele vai nos dar a ferramenta, Ele vai nos dar a palavra da vitória. Nós vamos orar essa semana e pedir a direção do Santo Espírito.
Senhor, o que o Senhor quer de nós? O que o Senhor quer da nova Assembleia? O que o Senhor quer do pastor Heraldo? O que o Senhor quer do presbítero Aguinaldo, do evangelista Aguinaldo, do presbítero Fernando, do presbítero Carlos? O que o Senhor quer, Senhor, dos homens de Deus, das mulheres de Deus? O que o Senhor quer, Senhor? O que o Senhor quer? O que Deus espera de nós agora? Qual tem que ser a nossa posição? Não é correr. Eu tenho certeza que Deus não quer que a gente saia correndo e só porque a igreja... Não, irmãos. Eu não sei se isso chega a ser uma vitória das igrejas estar abertas, não sei. Eu orei ontem e falei, Deus, se for interesses pessoais, faça a sua vontade. Não deixe que os interesses dos homens sejam maiores do que os seus interesses. Porque a gente não sabe, muitas vezes, as pessoas estão brigando para abrir por interesses escusos, não é verdade, irmãos? Daqueles que estão por trás das decisões importantes. Mas nós devemos orar e pedir a direção ao nosso Pai, pedir a direção ao nosso Deus e fazer como Davi. Nessas consultas, Davi recebia sim, Davi recebia não. Por que é importante receber o não? Porque se você fosse para a batalha sabendo que não, sem consultar a Deus, sem saber, você ia perder, você ia se ferir, você ia se machucar. Vocês entenderam? Assim acontece com a moça que vai namorar, com o rapaz que vai namorar, com a irmã, né, que vai para um segundo relacionamento, ou é viúva, deve orar se aquela batalha é para você entrar ou não. Por quê? Porque se você entrar numa guerra sozinho, você perde. E eu quero terminar lembrando para vocês o seguinte: lá no livro de Deuteronômio, a palavra Deuteronômio significa repetições. O livro de Deuteronômio são as repetições dos ensinamentos, das leis, das regras, dos regulamentos que Deus deu ao povo de Israel. Porque o livro de Deuteronômio, ele repete tudo o que ele falou no livro de Levítico, no livro de Números. Ele repete tudo, e no livro do Êxodo. Ele repete a repetição. Deuteronômio significa repetição. E Moisés está agora em Deuteronômio. Ele não está com o povo que saiu do Egito. Ele está com a nova geração de 20 para baixo. Porque a geração de 20 para cima morreram todos. Morreram todo mundo. Só ficou de 20 para cima porque não podia tomar decisão nem podia ir para a guerra. Então, no capítulo 1, Moisés começa pelo Espírito Santo dizendo, fazendo as repetições, e ele diz o seguinte: ele fala para que o povo fosse para a guerra, enfrentasse os inimigos. Só que quando os espias voltaram, os 10 espias voltaram, inflamaram o coração do povo e eles não queriam ir. Falaram que a cidade era de homens fortes, de gigantes, de cidade perigosa, que não dava para enfrentar. Os 10 espias trouxeram esse relato ao coração deles. Então o coração deles ficou de manteiga, ficaram derretendo-se de medo. Josué e Caleb disseram: não, nós podemos vencer porque o Senhor é conosco, vamos entrar, Deus disse que é com a gente, nós vamos devorar como devora o pão. E eu me lembro, irmãos, Deus virou para o povo e disse assim: Moisés, diga para o povo ir, porque eu estarei com eles, eu serei com eles, eu vou ser com eles. E o povo disseram: nós não vamos porque lá tem gente grande, tem gigante, eles têm armas, são perigosos, nós não vamos meter a cara no suicídio. Mas veja bem, foi quem que mandou eles ir? Foi Deus. Quando Deus manda você ir, não tem gigante que fica de pé. Quando Deus manda você ir, não tem Jordão que fique no teu caminho, não tem mar vermelho que fique no teu caminho, não tem faraó que possa te suportar. É isso aí. Deus mandou eles irem. E eles bateram o pezinho e disseram: não vamos, fizeram rebeldia com Deus. Está tudo no capítulo 1. Aí chega um momento, os 10 espias falaram, o povo falou, Moisés falou, aí agora chega a hora de Deus falar. Então Deus desce na congregação e fala: Moisés, diga para eles agora, para eles não irem mais, porque eu não vou com eles. Não vão, porque senão serão derrotados.
serão vencidos, porque eu não vou com eles. Quando Deus fala isso, e Moisés passa o recado, eles agora querem ir. Não, Senhor, agora a gente quer ir. O Senhor, desculpa aí que a gente quer ir. Deus disse, agora não vão, porque eu não vou mais com vocês. Eles simplesmente disseram, não, a gente vai e o Senhor vai acabar indo com a gente. Quando Deus não mandou, ele não vai. Se Deus mandar ir, vai. Ele garante. Agora, se Deus falou não vai, não vá, porque vai engrossar para o seu lado e Deus não vai poder fazer nada porque Ele não te mandou. E se Ele não te mandou, você está fazendo, então você está sendo rebelde. E eles foram, e chega no versículo 44 do capítulo 1 de Deuteronômio, está escrito assim, ó, e os amorreus que habitavam naquelas montanhas vos saíram ao encontro e vos derrotaram, desde Seir até Horma. Foi ali que caiu, ali foi a matança, ali que o povo judeu caíram, porque eles não quiseram entender que Deus não estava com eles. A pior coisa que tem é a pessoa ir para uma batalha sem saber se Deus está com ela. Quantas pessoas entram em batalha sem saber se Deus está com ela? Entra num namoro sem saber se Deus está com ele, entra num relacionamento sem saber, aí depois perde a batalha. Ah, Senhor, por que o Senhor não foi comigo? O Senhor me prometeu. Deus não prometeu estar contigo naquela guerra, você não perguntou a Ele. Você tem que perguntar, Senhor, tu está comigo? Se Deus falar que não está contigo, ó, fecha a porta, vaza daí, porque você vai cair, vai se encrencar e você vai sofrer. E Deus não vai poder fazer nada porque você foi rebelde. Então escute, em tudo na sua vida, tome a decisão certa. Deus colocou essas passagens aqui, são muitas passagens, para ensinar para a gente. Hoje nós temos o Espírito Santo para dirigir a gente, para falar com a gente. Deus vai falar pelo Espírito Santo se você deve ir ou não para a guerra, se você deve fazer aquilo ou não. Mesmo se for a obra de Deus, se Deus não mandou você fazer, não faça. Não adianta, se Deus chamou você para cuidar de criança na nova Assembleia de Deus, você pode cuidar de um congresso de mulheres, você pode cuidar de 1000 mulheres. Se Deus chamou você para cuidar de 10 crianças, você vai perder a batalha com as 1000 mulheres, porque Ele te chamou para cuidar de 5 crianças e não de 10 mulheres. E aí que Jesus disse lá, nem todos que dizem Senhor vai entrar. Muitos vão me dizer, mas eu fiz, Senhor. Senhor, eu cuidei do congresso de mulheres. Senhor, eu cuidei do congresso de varões, eu cuidei do congresso disso. Senhor, eu fiz grandes eventos. Deus disse, sim, mas praticou iniquidade. Você foi rebelde. Você não se preocupou em fazer a vontade do meu Pai. Só vai entrar no céu os que fazem a vontade do meu Pai. Você não fez. Então isso traz preocupação. Vocês estão entendendo? Com certeza as chances são grandes hoje. Muitas pessoas chamam, vai para a minha igreja, vão fazer isso para você ser consagrado, você já era para ser um pastor, você já era para ser isso, você já era para ser aquilo. Que isso? Não pode. É isso aí, meus irmãos. É isso aí. O que acontece? A pessoa vai para a guerra e o inimigo vem e vem com tudo e são derrotados, como o povo judeu foi derrotado. Por isso que Davi foi um campeão, porque Davi nunca quis ser quem Deus não quisesse que ele fosse. É o que eu costumo dizer, o Davi nunca pediu para ser rei. Quando você é chamado, você não pede para ser. Simplesmente Deus te chama, e mesmo que sem você querer. Se Deus fosse me chamar e me dizer assim, Heraldo, você quer ser pastor? E eu dizer que não quero. Porque eu sei da responsabilidade. Mas se eu sou, se Deus me ungiu para ser, Ele é comigo. Pode ter certeza que eu tenho certeza do meu chamado. Da vontade de Deus na minha vida. Assim tem que ser você. E fugir das propostas, fugir desse mundo que está aí, das brincadeiras que as pessoas estão fazendo com as coisas de Deus e entender que você tem obrigação de perguntar a Deus se aquela guerra é para você ou se aquela guerra não é para você. Se ela não é para você, é para outro. Pergunte a Deus as suas guerras que você tem que enfrentar. Senhor, o que o Senhor me chamou? É para isso, é para aquilo. Comece a fazer, comece a lutar as guerras que Deus te deu, que você vai ver que vitórias e vitórias, bênçãos e bênçãos vão começar a acontecer na sua vida. Isso tem acontecido comigo.
porque eu sei daquilo que Deus tem me chamado para fazer e tem feito com muito amor. Tudo que faço, faço com amor. Amém, queridos? Então, que nós possamos nesta noite de domingo entender, eu não tenho que fazer tudo toda hora, a qualquer momento, eu não tenho que estar por aí, não. Tem hora que Deus quer que a gente descansa, tem hora que Deus quer que a gente descanse nele, que esperamos nele. Então, escute bem, ore, tire essa semana para você orar, para reavaliar a vontade de Deus na sua vida. Tire essa semana para você verificar se o que você está fazendo é do agrado de Deus ou não. E se tem alguma coisa que você está fazendo contra a vontade dele, se acerte. Porque Jesus pode voltar a qualquer momento e por causa dessa coisa que você está fazendo, que sabe que desagrada a Deus e continua fazendo, isso pode custar o arrebatamento na sua vida. Então, vamos tirar essa semana para consultar a Deus, para perguntar a Deus, para falar com Deus e vamos ouvir as suas respostas. E vamos perguntar porque o mundo está em guerra. Há uma guerra, meus amados, há uma guerra, há uma multidão morrendo de pessoas e nós estamos aqui. Será que estamos fazendo o que Deus espera de nós? Então, fica essa reflexão. Davi, ele perguntava a Deus antes de qualquer batalha, ele perguntava a Deus se era para ir ou se não era para ir, ou se era para esperar, ou se não era para ir definitivamente, nem agora nem nunca. E Davi sempre tinha resposta. O Senhor sempre respondia a Davi com a palavra sim ou não, ou sim ou não. Ele sempre respondia. E que nós possamos tomar isso na nossa vida e possamos fazer o que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Hebreus, capítulo 12. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Vamos correr com paciência. Deus não trabalha com pressa, Deus não trabalha com... Não, Deus não é como o mundo. Deus leva 20, as faculdades levam 6, 7, 8 anos para preparar um doutor, para preparar uma pessoa, mas Deus precisa de no mínimo 20 anos para preparar alguém que ele possa usar e confiar. Então, vamos correr com paciência, vamos confiar na bondade e na misericórdia de Deus e deixar que ele nos conduza nessa caminhada da vida e saber que se vivemos, vivemos para ele. Se morrermos, morremos também para ele. O viver é Cristo e o morrer também é lucro, porque estamos com Cristo. Que seja esse o nosso pensamento, tá bom, irmãos? Que o Espírito Santo abençoe a vida de vocês e que possamos aprender isso, colocar em prática e tirar essa semana para a gente consultar a Deus e ver o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa melhorar, o que a gente deixou de fazer, vamos voltar a fazer e vamos fazer sim o que agrada a Deus. E finalizando, eu quero lembrar, eu estava conversando com Deus ontem sobre essa passagem, sabe, eu fico apaixonado quando eu vejo Deus abrir o céu e dizer, ele grita e diz, este é meu filho amado que faz toda a minha vontade. Deus teve que elogiar Jesus, ele disse, ele faz toda a minha vontade. Jesus disse, como eu ouço do meu Pai, assim faço. Eu não faço nada de mim mesmo. Jesus, ele procurava consultar a Deus em tudo que ele deveria fazer. Então, já pensou ouvir de Deus, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, faz toda a minha vontade. Isso que nós devemos fazer, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Eu vou tomar água, a gente volta orando, abençoando a vida de vocês, e assim termina a nossa live de hoje. Amém. Glória a Deus. Espero que vocês tenham sido edificados com esta palavra, no nome santo de Jesus. Meus amados, vamos orar então. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Mas antes da gente orar, eu quero lembrar que quarta-feira, isso aí, terça-feira nós temos live. Quarta-feira eu estarei na igreja dando atendimento, tá? Abençoando a vida daqueles que chegarem ali precisando de atendimento. Quarta-feira às 19h30
eu estarei na igreja para atender. Tem algumas pessoas que eu estou esperando lá para a gente orar. Ore, porque tem pessoas querendo se suicidar, que precisam vir aqui. O diabo está tentando segurar, mas Deus é maior. Vai trazer essas pessoas para Jesus libertar e para Jesus fazer uma grande obra, tá bom? Então, quarta-feira, não se esqueça, nós temos um encontro, mas terça-feira nós temos live novamente em nome de Jesus. Vamos orar então, agradecer ao Senhor. Meu Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra e pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a sempre consultar a Ti em toda e qualquer situação. Eu sei que assim como o Senhor respondeu Davi, o Senhor vai responder a cada um de nós, porque o Senhor tem prazer de nos responder, o Senhor tem prazer em nos dar a resposta. Meu Pai, não nos deixe entrar em batalhas que o Senhor não quer que façamos. Não deixe a gente enfrentar batalhas que só nos cansa, que só nos decepciona. Só batalhas, meu Pai, batalhas que a gente não vê o fim. Parece que nunca vai acabar. É exatamente a batalha que o Senhor não colocou para a gente fazer. Todas as batalhas que o Senhor deu para Davi, o Senhor deu vitória para ele. Não importava o número de valentes, não importava o número e a força do inimigo, o Senhor derrotava. Pai, assim entrega o teu povo da Igreja Nova Assembleia de Deus em tuas mãos. Cada obreiro, cada obreira, cada irmão. Quero entregar a minha querida família que está em tuas mãos, Senhor. Cada família, dos irmãos que estão aí. Pai, no nome de Jesus, manda o anjo do Senhor, Pai, da saúde. Manda o anjo do Senhor que ia no tanque de Betesda, Senhor, visitar os nossos irmãos, repreender os demônios da morte, repreender os demônios de sintomas falsos, seja amarrado e repreendido, Pai, porque a saúde pertence ao teu povo. Em nome de Jesus, Pai, que o teu povo seja muito abençoado e que o Senhor venha falar conosco durante essa semana, venha continuar falando conosco durante toda a nossa história. Eu entrego a tua igreja, o teu povo em tuas mãos. Eu entrego a necessidade de cada um, Senhor. Fortalece, anima, cura, liberta, Senhor. Senhor, faça as pessoas abrir os olhos e entender qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade para as suas vidas. Assim, Pai, eu te louvo e te agradeço por tudo e te agradeço pelo grande suprimento que o Senhor tem para a vida do teu povo. Em nome de Jesus te agradecemos nesta noite maravilhosa. Amém? E graças a Deus. Perdão, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja no nome santo de Jesus. Amém, irmãos? Ouça outra vez, ouça até que você aprenda isso, que a vontade de Deus, Ele sempre nos dá a sua vontade, Ele sempre nos mostra, porque isso agrada a Ele, tá bom? Deus abençoe vocês, então até terça-feira, às 20 horas, ore por mim, ore pela minha família, como estou orando por vocês, pela sua família, amém? E não se esqueçam, o que Deus nos deu para fazer, temos que fazer, porque é hora de trabalhar, não é hora de descansar. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus, amém.